A venda de imóveis disparou esse ano e o preço dos imóveis não para de subir. Mas isso não quer dizer que as empresas do setor imobiliário estão indo bem na bolsa. Pois é, eu vou te explicar isso nesse vídeo hoje do Ligando os Pontos, podcast do Monitor do Mercado, que vai ao ar todas as quintas-feiras na home do Portal Terra e no YouTube do Monitor do Mercado. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Marcos Vasconcelos, sou CEO do Monitor do Mercado e esse é o nosso podcast Ligando os Pontos, que toda semana traz algum assunto para te ajudar a investir melhor, para te ajudar a entender o caminho do dinheiro e a entender o que está acontecendo com as empresas na Bolsa de Valores, o que está acontecendo com os fundos de investimento e orientar, te ajudar a orientar a melhor forma de aplicar o seu dinheiro ou fugir das armadilhas do mercado financeiro. E essa semana eu resolvi falar sobre as empresas de construção, as empresas ligadas à área imobiliária na Bolsa de Valores. Porque se parar para notar, os imóveis estão vendendo mais do que nos últimos anos, o preço deles está subindo mais do que nos últimos anos, mas isso não está empolgando os investidores em relação às empresas da construção civil. Tem o IMOB, que é um índice setorial, tipo um Ibovespa, que junta só empresas, são 18 empresas nesse índice, só empresas ligadas ao setor da construção, a área imobiliária como um todo. E esse índice, em 2024, desde janeiro até agora, já caiu 4,5%, enquanto o Ibovespa, que mede a bolsa no geral, mede as ações mais negociadas na bolsa, caiu menos de 1% de lá até aqui. Então, por que os investidores não estão se empolgando com o setor imobiliário, uma vez que a bolsa está praticamente estabilizada em relação ao começo do ano e esse índice está lá embaixo ainda, está devendo muito para chegar no que estava no começo do ano e está devendo mais ainda se a gente pensar no pico que ele atingiu antes da pandemia. No começo de 2020, esse IMOB chegou no seu pico máximo da história. E de lá para cá, ele afundou ali na pandemia junto com todo mundo, só que ele não conseguiu se resolver e voltar ao ponto que estava. O Ibovespa ele já se recuperou há bastante tempo, ele já passou do que ele estava no pico antes da pandemia e agora está estabilizado ali, lutando para ir para os 140 mil pontos. Mas o IMOB não, ele está devendo coisa de 40%, ele está 40% abaixo do pico histórico que teve. E a construção civil não está conseguindo se animar, a área imobiliária, o setor imobiliário não está conseguindo animar investidores grandes, pequenos do Brasil ou internacionais. Aí, para te explicar o que está acontecendo nesse setor, vale a pena esmiuçar um pouco esse índice. Esse IMOB, assim como o Ibovespa é feito, uma carteira de ações ali teórica, então 12% do Ibovespa é de Vale, coisa de 12% também é de Petrobras, e tem outras ações que compõem o índice. Esse IMOB é feito de 18 ações e as 5 maiores são bem concentradas na área de shopping, shopping center. Tem a Allos, que hoje representa 19% do IMOB, tem a Multiplan, que é 17,5%, e Iguatemi, que é 9,7% desse índice, ou seja, um índice que está muito concentrado no setor de shopping, que é um setor que teve dificuldade sim de se reposicionar depois da pandemia, das compras online e tudo mais. E ele também tem 2 grandes representantes da área de residencial, construtoras residenciais. É a Cyrela, que tem hoje 12% e é uma construtora mais voltada para alta renda, e tem também a Direcional, que é justamente uma construtora voltada para imóveis de baixa renda, que tem hoje 7% desse índice. Então, vamos lá, é um índice muito concentrado em shopping, mas que tem bons representantes de todas as áreas da construção civil que estão na Bolsa hoje. E vamos aos números. Já que a gente está falando que a construção civil está entregando mais, está vendendo mais e está mais caro, não basta ser uma impressão nossa, uma impressão de quem está procurando imóvel. A gente tem que ir para os números. E ver bem que no primeiro semestre, eu peguei aqui os dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. E no primeiro semestre,
as vendas residenciais subiram mais de 15% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Ou seja, está entregando mais resultado. E além disso, o preço dos imóveis subiu 5,88% do começo do ano até agora, o chamado acumulado do ano. E esse valor é medido pela FGV, né, pela Fundação Getúlio Vargas. E ele já subiu 5,88%, enquanto a inflação oficial do Brasil, né, o IPCA, subiu 2,85% de janeiro até agora, até a medição mais recente. Então, os imóveis estão inflacionando o dobro do que a inflação normal. Ou seja, está vendendo mais e está mais caro. Por que esse setor não empolgou os investidores? Calma que a gente vai chegar lá. E é interessante você ficar atento nisso. É que para enxergar, pensa comigo, o potencial de uma empresa gerar valor, não basta saber que ela está vendendo mais ou que ela está cobrando mais caro. A gente precisa saber da eficiência dessa empresa. Quanto ela efetivamente está criando de lucro. Porque vender mais e vender mais caro, se você estiver aumentando o custo, isso vai ser um problema do mesmo jeito. Não é uma solução. E é isso que está acontecendo na construção. Por mais que ela esteja conseguindo cobrar mais caro, né? O mercado aqueceu de novo nesse ano e ela está conseguindo cobrar mais caro, as empresas estão ganhando mais, o custo de construir aumentou muito nesse período. Assim como o preço dos imóveis subiu 5,88%, o custo do material de construção e da mão de obra subiu muito comparado ao que a gente tinha no ano passado. Esse preço ele é medido pelo INCC, que é Índice Nacional de Custo da Construção. E ele também é medido pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e subiu 5,23%. Ou seja, esse aumento do preço dos imóveis de 5,88%, uma parte é comida pela inflação geral, mas essa inflação do custo de construção está em 5,23%. E a confiança dos investidores de que isso vai voltar a acontecer logo não está chegando. Não está dando para enxergar um futuro brilhante para o mercado imobiliário no Brasil nesse momento. E por que o mercado está difícil, né, para os investidores? Por que os investidores não estão apostando nas imobiliárias, nas construtoras, nas incorporadoras da Bolsa? Porque o maior medo das construtoras é a tal da taxa de juros, a Selic. A taxa de juros muito alta dificulta o quê? Você tomar crédito para comprar um imóvel, dificulta você tomar a decisão de se endividar por 30 anos, né? Pensa comigo, você vai parcelar uma casa por 30 anos com a Selic em 11,75%, você vai botar uma dívida muito maior que o valor do imóvel. Então você acaba adiando isso para quando houver um corte. E a gente estava nesse ano na perspectiva de corte lá no começo do ano. Lembra de corte na Selic, é o que todo mundo estava prevendo. E agora passou o meio do ano e a gente teve inclusive um aumento na taxa de juros. Com isso, as construtoras estão ficando com os custos mais amarrados nela e com mais dificuldade de desovar os imóveis que elas estão lançando. Porque agora, por exemplo, no segundo trimestre desse ano, a gente teve 28% a mais de lançamentos do que no primeiro trimestre. A gente lançou praticamente 30% a mais, praticamente um terço a mais dos imóveis que foram lançados no primeiro semestre. O Brasil teve praticamente um terço de imóveis lançados a mais no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. E esse tipo de coisa, esse tipo de cálculo, né, da hora de lançar um imóvel, ele é feito com antecedência. Não constrói um imóvel da noite para o dia, você não constrói um imóvel de um trimestre para o outro. Você precisa de um tempo muito longo para tomar essa decisão de quando lançar. E aí, quando se tomou essa decisão lá atrás, era pensando no ciclo de corte da taxa de juros. Só que esse ciclo foi interrompido e agora a gente teve aumento da taxa de juros. Então as imobiliárias estão com muita chance de ficar com o imóvel na mão por muito tempo, já que o consumidor ele tem dificuldade em tomar esse tipo de decisão e tem dificuldade em comprar imóveis quando a taxa de juros está muito alta. E os investidores já viram isso, né? Os grandes investidores já fizeram essa conta e não estão aplicando nas construtoras. Vamos lá, maior taxa de juros significa, né, menor chance de desovar, menor chance de vender e maior chance de aumentarem os custos ainda mais, os custos da construção civil. Porque você pega crédito para fazer isso, né, para construir um imóvel, as incorporadoras elas tomam crédito. E um crédito muito caro gera imóveis muito caros com uma demanda que tende a ser reduzida.
Por isso, a dificuldade de enxergar um céu de brigadeiro num momento desse para a construção no Brasil. Não, mas nossa, então acabou toda a chance de ganhar dinheiro com imóvel no mercado financeiro. Calma, não é isso também. Os fundos imobiliários, por exemplo, estão indo bem. Mesmo com o aumento da taxa de juros, né, a mudança no ciclo de corte da taxa de juros, do começo do ano até agora, a queda do IFIX, que é o índice que mede o rendimento dos fundos imobiliários, foi de 1%. Está ali, pau a pau com o Ibovespa, né? Não está mudando muito. E os fundos imobiliários, eles vivem de comprar imóvel mais barato do que o preço a mercado e alugar esse imóvel e distribuir os aluguéis para os seus cotistas. Ou de comprar papéis de crédito para o setor imobiliário. Isso tudo eles conseguem ajustar de acordo com o movimento do mercado imobiliário. Então, por isso, os fundos imobiliários, os FIIs, continuam sendo bem recomendados e estão dando até bastante resultado para investidores. Ao contrário do IMOB, né, do índice que mede as empresas de construção, incorporação e shopping centers na Bolsa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma visão diferente de mercado financeiro, a ter uma visão sobre o setor imobiliário e a entender por que as grandes construtoras não conseguiram se recuperar do baque que sofreram lá em 2020 com a pandemia. Como é que elas estão longe ainda de se recuperar, ao contrário do resto do mercado financeiro, o resto da Bolsa, do Ibovespa, que já ultrapassou ali onde estava antes da grande queda da Covid-19. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui seu like, por favor, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com mais gente que possa ter interesse no assunto e que possa trazer para a gente novas ideias, novas discussões, novos temas para a gente abordar aqui no Ligando os Pontos. Muito obrigado e até semana que vem.